Apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Iniciamos a nossa novena do nosso padroeiro, São Pedro Apóstolo. O padre Heraldo será o nosso pregador com o tema Pedro, de pescador de peixe, pescador de homens. Pedro é chamado a seguir Jesus Cristo, a ser pescador de homens, levando a todos o conhecimento de Jesus Cristo para a salvação. Todos de pé para o canto de entrada. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma boa noite a todos. Hoje estamos no primeiro dia da nossa novena e o Padre Heraldo vai presidir, está presidindo para nós esta missa, esta Eucaristia. No ano passado, né, também assim convidado, mas houve um imprevisto, ele não pôde estar presente, né? E assim neste ano ele abre para nós a novena nessa dinâmica do nosso padroeiro Pedro, que de pescador como uma profissão, ele passa a pescar uma outra qualidade e principalmente na experiência de pescar para Deus. Ele que também teria sido pescado, passa a pescar também para Deus. Padre Heraldo, seja bem-vindo, né? Fique à vontade, celebre para nós a Eucaristia. Agradeço a acolhida do Padre Marcos, todos vocês, que o Senhor nos proporcione, neste primeiro dia de preparação para a grande festa de São Pedro, um verdadeiro encontro, um verdadeiro aprofundamento na escola de fé que o nosso padroeiro tem para nos trazer. Iniciemos a nossa celebração com o ato penitencial. Agora eu percebi que não amei o meu irmão. Agora eu percebi que não vivi a salvação. Perdoa-me, ó meu Jesus, com teu amor. Perdoa-me, liberta-me, Senhor. Perdoa-me, ó meu Senhor, com teu poder. Perdoa-me, liberta-me, Senhor. Agora
Agora eu percebi que não perdoei o meu irmão. Agora eu percebi que não vivi o teu perdão. Perdoa-me, ó meu Jesus, com teu amor. Perdoa-me, liberta-me, Senhor. Perdoa-me, ó meu Senhor, com teu poder. Perdoa-me, liberta-me, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. A salvação que os cristãos aguardam com a volta de Cristo é a salvação plena e definitiva, que já falaram os profetas do Antigo Testamento. No Evangelho, mostra a realidade da mudança de mentalidade, amplificando o chamado dos discípulos, que se exprime por uma total adesão ao Evangelho, isto é, Cristo Jesus. Ouçamos com atenção. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se estraga, que não se mancha e nem murcha, que é reservada para vós nos céus. Graças e fé pelo poder de Deus. Vós foste guardado para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflito, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará o louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem ver ainda nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indivisível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. O Senhor se lembra sempre, o Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. O Senhor se lembra sempre, o Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Eu agradeço a Deus de todo
do coração, junto com todos os seus justos e unidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre, o Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta o seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre, o Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre, o Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Vamos ficar de pé para aclamar o Evangelho. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, és a rocha viva, Cristo escolheu. Quando a Simão Pedro disse, eu te darei no meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica à margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Reverendíssimo pároco, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iniciamos esta grande caminhada de fé que se constitui a preparação para a solenidade do padroeiro. Trata-se de um período em que nós somos convidados a abrir os nossos corações para assimilar, para acolher, para aprender como seguir melhor ao Senhor, tendo como referencial, tendo como ponto de vista, tendo como iluminação na caminhada aquele que é o titular desta paróquia, que é o padroeiro desta comunidade. No caso, o chefe ou príncipe dos apóstolos, o nosso tão popular e devocional santo, São Pedro, aquele a quem o Senhor constituiu para ser a cabeça do grupo que seria responsável por levar adiante a obra da salvação. Já neste primeiro dia em que nós iniciamos esta caminhada e somos, portanto, convidados a iniciar, podemos dizer, uma escola de fé, um verdadeiro processo de catequese diante daquilo que o nosso padroeiro nos convida, nós somos convidados a observar aquilo que a liturgia da palavra nos fala. E já no Evangelho, nós tomamos consciência de que em Pedro nós temos duas dimensões específicas para assimilar de acordo com a palavra que nós ouvimos. A dimensão inicial do discípulo, aquele que é chamado por Jesus ao longo do caminho para segui-lo, e portanto para aprender do Senhor Jesus aquilo que Jesus é e aquilo que ele tem para ensinar, e depois aquilo que Pedro viria a ser após a eleição que o Senhor faria dele como apóstolo. E apóstolo é distinto de discípulo, porque já não é mais aquele que apenas aprende, mas é aquele que se constitui enviado, mensageiro de uma mensagem específica e especial. Trata-se, no caso dos apóstolos, da mensagem evangélica. É interessante que a liturgia de hoje
tem um trecho do Evangelho tirado daquele que foi escrito pelo evangelista Mateus, que é considerado o evangelista da igreja. Mateus tem uma preocupação muito grande em mostrar no seu evangelho a nova assembleia que o Senhor Jesus constitui a partir da nova aliança. Aquele povo de Deus, aquela assembleia santa e eleita por Adonai no Antigo Testamento, em Jesus Cristo é renovada a partir da nova aliança nele mesmo. E Mateus tem esta preocupação. Quando hoje nós ouvimos no Evangelho Pedro sendo chamado ao longo do caminho, nós vemos ali também a igreja, que na pessoa daquele que seria a sua cabeça visível, é chamada por Cristo para aprender dele a como seguir. Aprender dele a como ser o novo povo de Deus. E Pedro vai e segue, responde ao Senhor naquele chamado. Pedro larga tudo o que tem. E tudo o que Pedro tinha era certamente um barco velho e uma rede remendada. Mas era o tudo que ele tinha. Para seguir ao Mestre. Seguir aquele que passa chamando. Porque encontra naquele chamado uma atração sobrenatural, uma atração especial. Jesus não olha como olha para qualquer coisa ou qualquer pessoa. Jesus, quando chama, olha nos olhos, fita e transmite um olhar cativante. E Pedro se fez sensível a este olhar e passou, portanto, a seguir Jesus e a ser o seu discípulo. Neste caminho, Pedro, que era pescador de homens, aprende de Jesus Cristo, ou descobre em Jesus Cristo uma nova realidade. Descobre a resposta, talvez, para as suas inquietações. Descobre a pessoa ou o encontro com aquele que preenchia todos os seus anseios. E o Senhor Jesus, ao eleger Pedro como um dos apóstolos, ou seja, um dos mensageiros, um daqueles que seriam os seus enviados, não só o escolhe, mas também o constitui cabeça deste grupo de mensageiros, deste grupo de enviados. Aqueles que iriam proclamar a boa nova que está na pessoa de Jesus Cristo, como nós vimos na primeira leitura. Esta é a missão específica do apóstolo, esta é a missão específica do enviado. Não é transmitir a sua mensagem e nem apenas anunciar um fato, mas anunciar uma pessoa. Uma pessoa que, quando conhecida e quando acolhida no nosso íntimo, nos transforma a partir de dentro. Esta é a reação mais original e essencial de um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, que Pedro não só teve, como também aprendeu a transmitir aos demais a maravilhosa experiência deste encontro. Pedro, portanto, se torna de pescador profissional para pescador de homens. Pescador para Cristo. Pedro e todo aquele que tem verdadeiramente um encontro com Cristo não guarda para si essa experiência, mas ele transmite esta experiência para os demais. E esta foi a consequência imediata do encontro com Jesus que Pedro teve, aprendendo dele a como anunciá-lo e após a ressurreição do Senhor, ser, digamos, o primeiro dentre aqueles que tinham como missão anunciar e levar a salvação em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu dizia a vocês no início que vivenciar o novenário, a preparação para a festa do padroeiro, significa aprender dele a como seguir melhor ao Senhor. E em São Pedro, já neste primeiro dia, nós podemos contemplar as duas dimensões que devem habitar na nossa vida como batizados, como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Nós, um dia, assim como Pedro, tivemos a experiência do Senhor que,
passando pelo caminho, nos fitou das maneiras mais variadas possíveis, cada um aqui tem a sua experiência, e o Senhor fitando nos chamou a aprender dele, nos chamou a ser como ele, nos chamou, portanto, a ser os seus discípulos. Se nós, que vivíamos nas diversas pescarias da nossa vida, ao passar Jesus, fomos chamados a segui-lo, mas não para segui-lo para nós mesmos, mas fomos chamados para segui-lo e também levá-lo aos demais. Fomos chamados, portanto, a sermos os novos apóstolos, se é que podemos falar assim de modo geral, como sendo a vocação de todo cristão. Fomos chamados a sermos também homens e mulheres pescadores para o Senhor. Contemplar São Pedro como titular desta igreja deve ser sempre contemplá-lo como aquele grande mestre que nos ensina a como seguir melhor ao nosso Salvador. E se nós hoje iniciamos uma caminhada neste novenário, é para aprender de São Pedro a como seguir melhor a Jesus Cristo. É para, saindo das nossas diversas pescarias ou dos nossos diversos contextos particulares, sair dessas situações para sermos homens e mulheres pescadores do Senhor. Pedro, que se tornou um novo pescador, um pescador espiritual, como vimos na primeira leitura, nos ensina e nos chama hoje a sermos também pescadores de homens e mulheres para Cristo. E nos convida, portanto, a fazer uma reflexão. Como estamos caminhando? Como estamos vivenciando a nossa fé de forma a nos tornarmos também, como ele, pescadores para o Senhor? Ultimamente se fala muito, e de fato é uma realidade que precisamos assimilar, que todos os cristãos, todos os batizados, todos aqueles que compõem a igreja, são ao mesmo tempo discípulos e missionários da nova evangelização. Aqui poderíamos dizer, somos todos discípulos e apóstolos da nova evangelização. Fomos um dia pescados, trazendo para o contexto desta liturgia, ou do tema desta noite, fomos um dia pescados e precisamos nos tornar também pescadores de homens e mulheres para Deus. Que o Senhor, por intercessão de São Pedro, nos ajude a vivenciar e a consolidar a cada momento a nossa vocação. O chamado que ele nos faz de, aprendendo do nosso padroeiro, sermos também novos pescadores de homens e mulheres para o Senhor. E aprendendo cada vez mais esta vocação, nós sejamos, cada um com o seu modo de ser, com a sua disposição em pescar para Cristo, um verdadeiro louvor com a sua vida, com as suas palavras, com as suas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, celebrando o apóstolo São Pedro, apresentemos a Deus as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Dada sobre Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade, rezemos ao Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, rezemos ao Senhor. Pelo Papa Emérito Bento XVI, para que continue sempre trilhando os caminhos da santidade e na glória celeste ganhe a recompensa de um fiel dispensador, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pelo clero de nossa paróquia e pelo Padre Heraldo, que hoje reside para nós, para que sejam fiéis ao seu ministério, a exemplo de São Pedro, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai.
pelo ministro da Igreja e pelos fiéis, para que não busquem neste mundo ouro e prata, mas os dons de Jesus Cristo que lhes oferecem. Rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pelos pescadores, que assim como Pedro sofrem as dificuldades do mar, para que recebam aquilo que lhes é devido pelo suor do seu trabalho, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Pela nossa comunidade paroquial, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, ó Pai. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e, por intercessão do apóstolo São Pedro, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Liturgia Eucarística. O tempo não é apenas uma realidade de homem, agora também é tempo de Deus. Deus interveio na história do homem, chamando-o à conversão. Ofertamos o fruto do trabalho humano como a realidade do homem que o Pai vai transformar na realidade dele, ou seja, a Eucaristia, o amor do Pai que nos oferece seu próprio Filho. Seja esta nossa resposta, como foi a do nosso padroeiro. Apresentemos nossas ofertas, que também colaboram para a evangelização e as obras de nossa comunidade, todos cantando. Deixa a tua rede aí, deixa e vem pra me seguir. Colhe o limitado pano, que existe um outro mar sem fim. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até meu lar, vou navegar na multidão sem Deus, que a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar dos céus, que a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar dos céus. Ouve e segue a minha voz, juntos estaremos nós. Eu sou quem decide o rumo, navega prumo em direção ao sol. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até meu lar, vou navegar na multidão sem Deus, que a rede agora é o meu
Preparai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo na comemoração do apóstolo São Pedro, que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, e por um glorioso martírio deu o testemunho de seu Mestre, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Restando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos,
que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João, seus bispos auxiliares, os bispos eméritos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos de todos os paroquianos que já faleceram, benfeitores, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro, nosso padroeiro, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu, já beirás
olhaste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabe bem quem meu barco, eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Comunidade, Senhor, tu me olhastes nos olhos, pode ser mais forte, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas, Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador, fixo meu olhar no horizonte,
tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos seus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, simples Pedro, um pescador chamado por Deus a buscar outro mar. Oremos. Admitidos, ó Deus, ao banquete da salvação, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei-nos permanecer sempre unidos a vosso Filho, pois só ele tem as palavras da vida, e assim, ovelhas fiéis do vosso rebanho, sejamos conduzidos às pastagens eternas. Por Cristo nosso Senhor. Então, agradecer ao Padre Heraldo, que hoje trouxe para nós esta mensagem, para que tenhamos o fiel seguimento do exemplo de Pedro, para seguirmos a Jesus. Então, a exemplo de Pedro, o fiel seguimento a Jesus. Aprender com Pedro a seguir Jesus. Então, agradecer ao Padre Heraldo que nos trouxe esta mensagem no dia de hoje, né? Que também ele leve de nós essa experiência, que o teu ministério sacerdotal também seja abençoado pela intercessão de São Pedro, né? Ele que, sendo este primeiro entre os apóstolos, né, também caminhou por muitos lugares, né, e até mesmo por algumas comunidades, que também, pela intercessão de São Pedro, Padre Heraldo, que tem agora a dimensão do início do ministério sacerdotal, possa também ter o mesmo exemplo de Pedro, esse fiel seguimento a Jesus Cristo, né? Então, agradeço e seja sempre bem-vindo, né? E volte sempre que quiser à nossa paróquia.
Gloriosíssimo São Pedro Apóstolo, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. Eu me glorio de ser vossa ovelha. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós, e fazei que eu sempre caminhe em plena comunhão com os vossos sucessores, os pontífices romanos. Amém. Então agradeço ao Padre Marcos a acolhida, agradeço a oportunidade de estar com vocês, celebrando este novenário, melhor, tendo a alegria de abrir este novenário da festa de São Pedro. Que sejam dias realmente frutuosos, como dissemos no início da celebração, em que cada um aprofunda a experiência de fé e aprende do seu padroeiro a como seguir melhor a Jesus Cristo. Que por intercessão de São Pedro, nosso pároco, o vigário, todos os que fazem parte desta paróquia possam ser reanimados na sua experiência de fé. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão do apóstolo São Pedro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva São Pedro! Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. A semente a semear, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo, pastor.